Oi, oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou com a minha máquina doméstica aqui, que ela deve ter mais ou menos uns 10 anos. Foi com essa máquina que eu comecei a costurar e ela assim, ó, é muito boa. Eu super indico para quem está começando e tem até dificuldade para usar a máquina de costura. É uma máquina muito boa, uma máquina forte, eu que diga. Eu lembro que quando eu estava com ela e eu comprei uma máquina semi-industrial, eu não me adaptei à máquina semi-industrial e eu voltava para costurar com essa máquina. Mas eu vi que ela, claro, tem algumas limitações, né? Mas eu amo demais elas e eu mantenho ela sempre com a manutenção em dia para qualquer coisa eu costurar e voltar a usar essa máquina. Mas enfim, não é sobre isso que a gente vai falar. Hoje eu vim falar de duas perguntas de duas clientes. Uma das perguntas de uma cliente foi sobre essa palha aqui. Essa palha, que é uma palha que eu uso já há algum tempo nas minhas peças e na verdade ela é um trançado, as pessoas chamam ela de palha e eu lembro que eu falava trançado e as pessoas, não, é palha, eu acabei chamando de palha também, então vou dizer uma palha trançada, tá bom? Então é um trançado assim molinho para usar nesse sentido, mas se eu botar um em cima do outro, que é como a gente vai costurar, ele tem uma certa, não uma rigidez excelente, mas ele tem uma firmeza moderada, tá? Então, a pergunta da minha cliente foi se ela consegue costurar essa palha aqui na máquina. Ela me perguntou porque ela quer comprar essa palha aqui comigo, esse material que eu também vendo. E ela já quer encomendar, só que antes eu falei para ela que eu ia fazer um teste nessa máquina, que na verdade eu nunca usei essa máquina para costurar esse trançado, que eu vou mostrar aqui no vídeo, pra gente fazer um teste ao vivo. E a segunda pergunta é se, uma outra cliente também perguntou se o meu cordão, essa corda nova que eu estou vendendo, que é uma corda encorpada com uma firmeza maior e melhor, ela é mais rígida, estruturada, ó, se ela costura bem na máquina doméstica. Então nós vamos fazer as duas coisas. Eu vou primeiro começar com a corda e depois eu introduzo a palha, tá bom? Bom, vou começar com uma dica bem para quem comprou as minhas cordas. Nem todas as cordas dá pra fazer isso, tá? Mas essa corda aqui, como é uma corda especial, a gente pode começar fazendo o corte nela no sentido da trama dela. A gente faz um corte diagonal, que nem a gente faz nos caules das plantas, né? Quando a gente vai cortar para colocar num vaso com água, a gente sempre corta na diagonal, né? Então, aqui a mesma coisa. Ela se desfaz menos. Vocês vão ver que ela não vai se descabelar tanto. Ó, ela fica mais compactazinha. Então, essa é a primeira dica para quem for costurar as cordas da corda. Ó, tu pode desbeiçar ela, que ela não fica tão desse jeito aqui, ó, tão desbeiçada. Eu chamo desbeiçada. Não sei como é que vocês chamam aí. Espalhada, descabelada. Então, vou fazer aqui. Vou começar com um ponto reto. Só pra gente fechar esse centro aqui. Não vou me estender muito com acabamentos. Ó, eu já começo com ela no volante. Como ela é uma máquina doméstica, eu vou sentir ela pra ver como é que ela vai ser o desempenho dela com a minha corda. Na máquina industrial, ela já é própria para isso, adaptada para materiais mais grossos e mais rígidos, então com ela não tem muito problema. Nessa máquina doméstica aqui, ela é mais delicada, então a gente também tem que ter um certo cuidado para trabalhar com ela. Tá?
Eu tô até com medo de costurar nessa máquina. Eu nunca mais costurei com ela, gente. Depois que eu tive a semi-industrial e a industrial, eu acho que eu peguei a máquina aqui uma vez, duas no máximo. Mas vamos lá. Vou começar agora aqui com o ponto zigue-zague, que é o nosso ponto que nós iremos trabalhar. Ó, eu vou começar, ó, sentindo como é que é a minha máquina. A gente tem que dar uma ajudada, né? Aqui, ó. Tá? Já deu pra dar uma fechada aqui na parte do meio. Começar a dar início aqui a parte de cima. Não vou me atentar aqui aos acabamentos, tá? Pra não ficar muito grande o vídeo. Ó, já tô gostando de ver. Então, pessoal, o que vocês estão achando? Ó, essa aqui é a corda da corda, aquela bem estruturada. Pra quem não viu, é uma corda de 6 milímetros. Ela é mesclada, tem duas cores, um tom neutro, que é o cru, e esse aqui é o amarelo, e esse aqui é o azul com cru. Tu pode usar as duas linhas também, uma cor azul e o cru também dá super certo. Isso que é bom, ter a possibilidade de usar dois tons diferentes de linha na mesma peça. Ó, costurando super bem. Claro que a gente não pode esquecer que a nossa agulha é a 16, viu, gente? Então, vou colocar aqui mais um pouquinho. Acho que até vai acabar minha bobina. E aí, vou colocar aqui e já vou dar uma subidinha aqui no cesto para introduzir a nossa palha. E aí a gente já soluciona as duas dúvidas das clientes. Ó, eu até botei uma linha de outra cor embaixo, para vocês verem como é que fica. O ponto fica super bom. A máquina tem que estar regulada, não esqueçam disso também. Manutenção nas máquinas, muito importante, gente, muito importante. Não adianta só sentar e acelerar, que nem dizia um namorado de uma amiga minha. Que o carro que eles tinham, a minha amiga só queria montar e andar. Não queria fazer manutenção, não queria se preocupar com nada do carro. Então aqui é a mesma coisa, tudo que é máquina é assim, não é só montar e andar. Tem que fazer manutenção, tem que limpar, tem que parar, tem que deixar a máquina dar uma esfriada quando a gente usa demais ela. Isso na doméstica, né? Ela tem umas horas de uso que qualquer dia eu vou falar pra vocês. A gente faz um videozinho sobre isso. Acho que eu vou parar aqui, tá? E vou dar um retrocesso, que é um finalzinho de acabamento. Eu vou deixar aqui. E agora eu vou colocar essa palha aqui na borda. Mesma coisa, vou cortar aqui na diagonal. Não vou fazer acabamentos, tá, gente? Porque vai demorar muito. O nosso processo atrasa. Aqui também eu faço um cortezinho diagonal. Tá vendo aqui, ó, que tem quando uma trama se encontra com a outra, a gente consegue cortar ele na diagonal. Que facilita o encaixe
com as duas diagonais aqui, certo? E aí depois a gente corta essa pontinha aqui, pra não ficar demais. Ih, peraí. Ó, foi só falar. Peraí que a minha bobina acabou, mas eu tenho outra aqui. Um laranja neon. Agora eu vou dar uma puxadinha na linha de baixo, que as duas, a lançadeira faz isso aqui, pega a linha de cima, junta com a de baixo e traz ela pra frente, né, pra cima. Cadê? Vem, filha. Tá ali ela. E aí a gente coloca as duas juntas ali pra trás. Pronto, vamos lá. Acabamento demora mais pra fazer, então no vídeo eu vou dar uma corrida. Pra gente já sair resolvendo aqui os problemas. Que tem solução, né? Claro. Tudo a gente dá uma solução. Sempre boa. Ó, viu o que eu fiz? Eu não toquei ela direto aqui no acelerador, porque a máquina doméstica, ela é mais sensível. Então, a gente tem que ter um cuidado maior na hora de fazer os encaixes, na hora de colocar o material um pouco mais grosso. E sentir ela, ó. Pega o volante aqui atrás e vai sentindo ela. Ficou plano? Tá melhor? Tá conseguindo passar a agulha direitinho ali? Vamos tentar, então. Vamos dar uma leve pisadinha no acelerador. Que nem carro, igual o carro. Vai sentindo ele, vai vendo como é que tu te comporta junto com o motor, ó. E assim a gente vai. Olha só que lindeza. Já vou cortar aqui para não nos atrapalhar. E aqui a gente vai fazer um bowl. Um bowl, eu chamo de bowl. Bowl é uma tigelinha arredondada. Em inglês fala bowl. É B-O-W-L. Ó, agora eu vou costurar as duas juntas. Ó, vamos indo mais delicadamente. Vai olhando, vai dando uma ajudadinha. Aqui vai sobrar uma pontinha, mas dá pra vocês entenderem como que ela fica. E deu super bem pra costurar. Não patinou, não escorregou, não dificultou. Que às vezes ela dá uma travada e ela começa a deslizar, dependendo do material. Mas é tudo isso que a gente vai testando, por isso que a gente tem que comprar um pedaço de material e testar. Se não é possível comprar um pedaço de material, nesse caso aqui da minha cliente, como eu vendo esse material, ela já pediu para eu testar ele. Então eu já tô fazendo aqui para ela ver, para vocês também terem a ideia como é que fica e o que dá para fazer com esse material. São coisas lindas. Ó, eu botei uma outra cor aqui, um laranja fluorescente, ficou meio esquisito. Mas deu super bem pra costurar. Ela não tem aquela, ela não é molenga ao ponto de se dobrar totalmente. Mas ela é mais maleável, sim, mas ela costura super bem na máquina doméstica, super bem, melhor ainda na industrial, na na industrial. Dá pra misturar as duas cordas, a corda e a palha juntas na mesma peça. Então, gente, esta aqui é a resposta das minhas duas clientes. E teve uma outra pergunta também que eu recebi, acho que foi pelo WhatsApp,
que cor que eu recomendo que use nessas cordas, porque ela tem duas cores. Eu tinha comentado no início do vídeo também que pode ser duas cores. Vocês podem usar tanto a cor da corda, no caso a cor do colorido da corda, esse aqui é o azul, pode usar um azul clarinho e também o cru, que fica super bem também, porque às vezes a gente não tem ou não acha um tom de linha exatamente na cor da corda, ou fica mais claro, ou fica mais escuro, ou fica uma coisa bem diferente, né? Então, assim, ó, sem preocupações, a Suzana criou uma corda com uma boa estrutura, com uma corda mesclada que é para vocês poderem usar duas cores de linha ou mais, até porque se vocês querem usar um tom de branco, pode usar, e um cru também, porque também dá, não fica aquela... não fica uma coisa muito destoada, sabe? Não fica aquele tom contrastante. Também dá para usar o tom claro de azul, dá para misturar um outro tom dentro desse azul também, tonalidades de azuis também, tá? Então, gente, tem várias facilidades, isso é o que eu sinto na hora que eu produzo as peças. Então, eu criei, desenvolvi isso e agora a gente está produzindo essas cordas que é para facilitar o nosso trabalho. Então, a gente tem um produto com uma corda mais estruturada, uma corda mesclada que a gente pode usar cores diferentes de linha. A gente tem uma peça sem emendas, vocês podem pedir a partir de 30 metros, vocês podem pedir, vamos supor que tu queira 500 metros sem emenda, pode me pedir que eu consigo para vocês. A gente manda, envia, eu envio ou na bobina, que é essa parte aqui, ou ela, assim, né, como é que se fala? Enrolada. E porque isso aqui também tem um peso, né? Mas para quem gosta de trabalhar com bobina também, às vezes tem gente que consegue encaixar aqui e só puxa também facilita, mas quem não trabalha com essas bobinas também consegue trabalhar tranquilamente com a corda já solta, assim, como eu faço aqui, ó. Eu abro ela, tá? Que eu gosto de sentir a corda, gosto de ver peso, gosto de ver também a parte de envio, que quando a corda é muito grossa, eu acho mais difícil de enviar pelo correio, porque pesa muito mais. Então eu gosto de trabalhar sempre com esse diâmetro de corda, que é a 6 milímetros, que ela não é uma corda muito pesada e não faz tanto peso na hora de fazer os envios das mercadorias para clientes de outros estados, que eu trabalho bastante. Tá, gente? Então, tudo isso aqui foi pensado e desenvolvido para vocês terem uma melhor performance em produzir as suas peças, tá bom? Então, deixo aqui meu abraço, meu beijo e mandem mensagens ali ou mandem no privado para mim se acharem melhor, que a gente faz os testes aqui e quando dá um tempinho eu venho aqui e converso com vocês, tá bom? Um beijo e até mais.